O pão da humildade. Queridos irmãos, continuando neste caminho de oração com Santa Teresa d'Ávila, escutemos os ensinamentos que ela nos dá hoje. Não há alma tão gigante que não tenha muitas vezes de voltar a ser menino, nem estado de oração tão subido que não seja muitas vezes preciso tornar ao princípio. No caminho da oração, não nos podemos sustentar sem o pão da humildade, mas deve comer-se com medida. Por olhar para nós, não nos esqueçamos de olhar para Deus. Se nunca saímos do nosso lodo e miséria, a corrente irá sempre enlodada com temores vãos e cobardia, o que muito prejudica. Olhando para as perfeições de Deus, entendemos melhor as nossas faltas e imperfeições. A inteligência e a vontade enobrecem-se tratando com Deus. O conhecimento próprio é o pão com que se devem comer todos os manjares. Vamos fazer agora o nosso habitual momento de silêncio, tomando uma posição orante e meditando no que Santa Teresa nos diz hoje. E ela começa por dizer: não há alma tão gigante que não tenha muitas vezes de voltar a ser menino. E Jesus diz-nos: se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino dos céus. Quem, pois, se fizer humilde como este menino, será o maior no reino dos céus. Mateus 18, versículos 3 e 4. Nós te pedimos, Senhor, que nos dês a graça da humildade. Onde está a humildade, aí está Deus. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais estivermos em contacto com Ele, mais Ele crescerá em nós e mais nós diminuiremos. Abandonemo-nos nas suas mãos e que Ele permita que o nosso coração seja pobre e humilde como o seu. E Santa Teresa continua: nem estado de oração tão subido que não seja muitas vezes preciso tornar ao princípio. Para isso contribui muito o nosso estado de espírito. Se estamos a atravessar um estado doloroso, uma provação ou até uma alegria, pode deixar-nos distraídos, dispersos, sem nos conseguirmos concentrar. Então será necessário voltar ao princípio, fazendo alguns exercícios de silenciamento para relaxar o nosso interior e esquecer as nossas preocupações, ficando numa grande união com Deus, sentindo uma grande paz interior que nos vai ajudando a curar os problemas. Orar é silenciar-se sob o olhar de Jesus, deixando nas suas mãos todos os cuidados e preocupações e entregando-lhe a nossa vida para que seja Ele a conduzi-la. E Santa Teresa d'Ávila diz-nos ainda: no caminho da oração não nos podemos sustentar sem o pão da humildade, pois a base de qualquer relação com Deus é a humildade. A verdadeira oração tem que ser alimentada com o pão da humildade. A oração
não pode produzir frutos autênticos senão num coração humilde e verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a viver a nossa vida com humildade e amor, olhando para as perfeições de Deus, entendemos melhor as nossas faltas e imperfeições. A inteligência e a vontade enobrecem-se tratando com Deus. Assim nos diz Santa Teresa d'Ávila. Pois, olhando para as perfeições de Deus, compreendemos e sentimos a nossa pequenez, vendo melhor as nossas faltas e imperfeições, vendo que não há outro caminho para procurar Deus e para lhe ter acesso, a não ser o caminho da oração e da humildade. Quanto maior for a nossa intimidade com o Senhor, através da oração e dos sacramentos, mais crescemos para Ele e mais se enobrecem o nosso pensamento e a nossa vontade, desejando alimentar o nosso coração e a nossa alma com esse pão que és tu mesmo e assim ficarmos numa grande união contigo. Fiquemos durante algum tempo recolhidos no silêncio do nosso coração, meditando no que Santa Teresa nos diz hoje, ficando numa grande união com Jesus. No fim, reze o Pai Nosso e faça o sinal da cruz, pedindo-lhe a sua bênção.